Boa tarde a todos. É um grande prazer estar com vocês aqui em mais um momento, em mais um painel para a gente poder discutir, conversar e aprender um pouco sobre esse nosso mercado, que é muito fascinante, né, de saúde no Brasil e no mundo. O meu agradecimento inicial à iniciativa FIS, ao Dr. Josias, ao Rodrigo pelo convite, pela participação, meus queridos e grandes amigos que aceitaram participar conosco aqui dessa conversa, que é o Lior e o Heitor. Eu queria quebrar um pouco do protocolo e dedicar esse painel e essa nossa conversa ao Dr. Yehuda Baruch, pai do nosso querido Lior, que nos deixou na semana passada, e a doutora Shoshana, que insistiu para que o Lior participasse desse nosso painel. Aos dois, aqui e aonde estiverem, eu queria falar para vocês que o filho de vocês é um cara especial, espetacular, que a gente aprende demais com ele, a gente troca muita ideia, e parabéns para vocês pelo que vocês construíram. Meu amigo, eu sei que é um momento difícil, mas, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter, independentemente de todos os percalços que a vida nos reserva, você ter aceitado participar desse bate-papo conosco aqui. Então, dona Shoshana, essa apresentação é para a senhora e para o doutor Yehuda. Bom, gente, entrando já um pouco no nosso tema, né, a gente pensou um pouco de que forma a gente poderia conversar e debater sobre acho que todo mundo hoje discute, entende e fala sobre seguro-saúde, né? E eu acho que com essa pandemia, todo mundo passou ou a entender mais, ou a pelo menos se esforçar para entender o que está acontecendo. Eu acho que o grande resultado disso é que quem acha que entende alguma coisa não entende de absolutamente nada, né? A gente, falando um pouco aqui, a gente vai conversar um pouco sobre o mercado mundial, onde o Lior atua maravilhosamente bem, o Heitor também outro expert mais direcionado aqui no mercado brasileiro. A gente sabe que nos últimos anos a gente vive uma grande briga, uma grande dificuldade para a gente poder fazer essa gestão, para a gente poder cuidar das pessoas, cuidar da saúde, sabendo que o custo cada vez mais é motivo de preocupação, principalmente que no mercado brasileiro a gente tem uma estabilidade em relação ao número de beneficiários com acesso ao mercado de saúde privado. Então, considerando que a gente vive no mutualismo, onde os custos são totalmente divididos e o número de beneficiários e usuários ele não oscila significativamente, principalmente porque está basicamente atrelado ao desenvolvimento econômico nosso do Brasil, a gente sabe que precisa, todos os stakeholders, trabalhar de forma conjunta para que a gente consiga dar perenidade e criar essa sustentabilidade para o nosso mercado. Então, fazendo essa introdução, eu vou fazer uma breve apresentação dos meus dois grandes amigos, uma vez mais, e passar a bola para eles, para que eles possam contar um pouco das experiências vividas, dos aprendizados, e de que forma o nosso modelo colaborativo pode ser feito para que a gente continue trabalhando durante muito tempo nesse mercado que precisa dessa sustentabilidade. Então, o Lior o currículo é espetacular, dá até orgulho aqui de ler. Residiu em 4 países diferentes, é fluente em 5 idiomas. Abrindo um parênteses, já de novo, eu conheci o Lior numa conferência em Berlim, onde eu assisti a palestra dele. Então, quando eu escutei ele falando, assim, me encantei de primeira, e aí, a partir dali, nos tornamos grandes amigos. Então, ele entrou na Cigna em 2012, presta suporte clínico ao departamento comercial globalmente, exerceu funções chaves
como diretor médico de bem-estar, diretor de rede de provedores, de relacionamento com fornecedores, assim como liderança dos programas globais de evacuações médicas e emergências. Tem amplo conhecimento no programa de saúde da América Latina e tem sido fundamental para apoiar vários parceiros na matriz de negócios. Antes da Cigna, trabalhou como gerente médico de uma outra seguradora concorrente, iniciou sua carreira aqui no Brasil e depois foi para Dublin, na Irlanda, onde apoiou o negócio como catalisador da expansão da rede de prestadores e no gerenciamento dos casos médicos complexos que existiam globalmente. Além da sua experiência no setor de seguro, meu querido amigo Lira é cirurgião geral e do trauma, com ampla exposição prévia ao Serviço Móvel de Emergência em São Paulo. Doutor Lira, meu querido amigo, a palavra é sua. Obrigado, Eduardo, pelas lindas palavras, te agradeço de coração e muito obrigado ainda pelo convite, né? Um prazer poder compartilhar com os meus amigos que estão aí na tela e com todos que nos ouvem e nos assistem, e também uma grande oportunidade para eu aprender mais, né? Que a gente fala, mas sempre é bom porque a gente sempre escuta e sempre aprende coisa nova. E aqui, devido ao nosso tempo curto, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Então, olha só, 2019, um pouco antes do início da pandemia, o seguro-saúde era o segmento de seguros que mais crescia no mundo, né? Então, 6,9% comparado com 5,9% de 2018. E de todos os prêmios coletados ao redor do mundo, em todos os tipos de seguro, saúde isolado foi responsável por uma fatia de 26% da pizza inteira. E a conversa era diferente na época, né? Ou seja, na época a gente conversava sobre como integrar as diferentes vertentes do custo do seguro-saúde. Em outras palavras, como que a gente poderia criar um ecossistema menos fragmentado, isolado, trazer à tona a famigerada remuneração por valor, ou value-based healthcare. E essa conversa já vinha sendo revisitada há alguns anos, com diferentes formas criativas de agregar valor a um cuidado em saúde local, porém sob a tutela do plano global. Aí outros pontos importantes que borbulhavam na época era como estar à frente da concorrência. Então, só para vocês terem uma ideia, por ano, e somente aqui nos Estados Unidos, vamos a 2018 como exemplo, a gente recebeu 50 mil solicitações de cotações para atender os clientes. E sem pestanejar, 20 mil solicitações, ou seja, 40% de todas, foram declinadas sem mesmo fazer o estudo atuarial. Por quê? Porque não tinha forma de atender às necessidades do cliente com qualidade e da forma como o cliente merecia, ou seja, recebendo valor pelo prêmio pago. Quando eu falo valor, é basicamente mostrar a economia gerada, elucidar os programas clínicos e de rede credenciada, os diferentes tipos de contratos, farmácia, elucidar fraude, desperdício e abuso, entre outros. E o mais irônico era que a gente estava no segundo ano do programa de telemedicina através de um app. E todo mundo quebrava a cabeça dentro da empresa do porquê ainda dá baixo a utilização da telemedicina, já que a gente sabia do impacto positivo e o valor que poderia ser gerado. Aí, final de 2019, começo de 2020, começou a pandemia. E o grande legado, que é uma palavra que você usou, Eduardo, deixado pela pandemia, foi a telemedicina. Né? No Brasil, a gente viu aí a reforma da regulamentação, o início da utilização e o boom da utilização. Então, nós, por exemplo, tivemos um salto, para quem estava quebrando a cabeça no ano anterior, de mais de 4 dígitos percentualmente na utilização. E o bacana era, quanto mais se utilizava, mais o valor aparecia, e principalmente nos pacientes que tinham essa necessidade de atenção de cuidado primário e que puderam evitar uma viagem, por exemplo, ao centro de urgências e emergências no meio de um cenário catastrófico. É um pouco óbvio, né? Quem em sã consciência, na época do boom da pandemia, estava ok em esperar no PS, no pronto-socorro, por um atendimento, por causa de uma dor de garganta não complicada, vendo pessoas paramentadas como se fosse num surto de ebola, né? Então era tudo muito difícil, muito complicado, e as pessoas começaram a reparar no valor disso. E aí um dos grandes desafios enfrentados foi realizar assistência com o mundo travado, né? Então um exemplo são os nossos clientes que pagam um prêmio e que têm o benefício por apólice de serem transferidos a um centro de excelência mais próximo,
em caso de urgência e emergência, caso o nível de cuidado local seja insuficiente ou inadequado. E eu lembro claramente de um paciente que estava no Vietnã, uma hérnia de disco complicada, complexa, necessitando de cirurgia, e não havia forma de transportá-lo para um centro de excelência mais próximo, porque as fronteiras dos países estavam fechadas por medidas sanitárias. Então, para a gente, Singapura, Hong Kong, nada, né? E foi um caso extremamente dramático, e por sorte, vamos chamar de sorte, né? Ele era um cidadão americano, ele literalmente teve que cruzar o mundo até o Texas para poder ter essa cirurgia, para poder ser operado. E outros desafios, outro desafio basicamente enfrentado, e que eu acho que ainda vai mostrar as garras das consequências, é a busca e o acesso tardio aos cuidados em saúde para doenças crônicas e catastróficas. Então, infelizmente, os pacientes tardaram em procurar ajuda, seja por medo do vírus, seja de forma muito triste, os diagnósticos tardios acabaram sendo feitos, né? E é de conhecimento geral que quanto antes a gente fizer o diagnóstico correto, maiores são as chances de um tratamento ser efetivo e curativo, né? Então, eu acho que a gente vai ver ainda os efeitos decorrentes disso ainda. E o mais bacana no final de 2020, começo de 2021, começou a vacinação em massa. Então, enquanto a esperança estava sendo destilada ao redor do mundo, nós acrescentamos aquela equação que estava já rolando há 2 anos, os desafios bastante complexos, né? Então, pacientes com Covid prolongada, a hesitação com relação à vacina e a concomitante necessidade de se combater as fake news com ciência, né, que é um negócio bem complicado, e a gente pode falar até de uma nova pandemia, só que essa pandemia é de saúde mental. Então, só um parênteses aqui nos 3 pontos que eu toquei. Com relação à Covid prolongada, quase 1 em cada 3 pacientes que tiveram a doença e que não precisaram ser hospitalizados, eles continuaram a apresentar queixa de fadiga, perda de olfato e gosto, sensação de neblina mental, meses após o diagnóstico. E esses pacientes precisaram e irão precisar ainda de reabilitação crônica. E é bem complexo e de suma importância dar esse acesso e apoio necessário a eles. Com relação à hesitação da vacinação, a Organização Mundial de Saúde fez um trabalho bastante interessante, né, trazendo informação em uma linguagem muito simples, muito acessível a uma população geral, combatendo esses mitos e, desculpa a palavra, as bobagens compartilhadas via mídias sociais, via redes de mensagem. Então, as coisas que apareceram eram horrendas. E, infelizmente, o desespero, aliado à ignorância, sucumbem à retórica e ao silogismo, né? Um que me marcou bastante foi no Zimbábue, né, onde alguns locais se recusaram veementemente a sequer pensar em vacina de Covid, alegando que era uma coisa do branco, né, uma coisa que o branco soltou, assim como eles soltaram o HIV no continente, né? E o que a gente observa, que vai ser um desafio difícil de se gerir, é a atual e futura pandemia de saúde mental. E aí, como oferecer os recursos necessários para combater essa pandemia de saúde mental? Quando eu falo recursos, não é só oferecer o programa clínico ao cliente, mostrar os prestadores cadastrados, ou até elucidar umas novidades via apps novos ou integrados. É, na verdade, como conseguir o engajamento do paciente. Então, o paciente que tem a necessidade de tratar um problema de saúde mental, ele muitas vezes nem o sabe, né? 1 em cada 4 pessoas tem ou vão ter depressão, não sabem e acaba sendo até tardio o tratamento. Saúde mental não é algo isolado, ele faz parte de um pacote chamado saúde de forma holística, o bem-estar físico, psico e social. E aqui, para terminar o meu comentário, eu vou deixar uma ponta dessa conversa solta, para quem sabe isso seja o combustível aí da nossa conversa hoje. O médico que conhece o seu paciente, será que ele consegue identificar esses sinais e sintomas de problema de saúde mental com antecedência? E isso talvez permite um atendimento mais efetivo? Eu, pessoalmente, acredito que sim. Mas como eu falei no começo, eu queria muito escutar a opinião dos meus colegas. Acho que vai ser uma conversa bastante bacana. Lia, mais uma aula, como sempre, dada para a gente. Fazendo, acho que um comentário rápido antes de passar a bola para o Heitor, você mencionou 3 pontos que
eu destacaria aqui, eu tentaria botar grifar um pouquinho amarelo, que eu acho que seria importante, que me chamou muito a atenção, né? Primeiro que eu acho que a gente está no momento de uma tempestade perfeita em relação à utilização. E o que é a tempestade perfeita? A gente tem o resto do Covid, né? A gente tem a volta dos procedimentos eletivos, porque a gente tinha, inclusive, uma economia parada com os médicos e os prestadores que precisavam voltar para o mercado, fazendo que isso girasse, né? E a gente tem, como você muito bem colocou, os tratamentos, exceto, vamos chamar aqueles grupos que era obstetrícia e os casos oncológicos, que você não tem como, você tem que continuar o tratamento, todos os demais grupos de doenças ficaram sem a devida prevenção ou sem o devido acompanhamento. Com isso, a gente está enfrentando agora os casos chegando de uma forma muito mais grave e muito mais prejudicial. Isso, obviamente, eleva o custo e eleva os gastos, né? Uma outra coisa que é um pouco do resultado, que eu concordo 100% com você, é a questão que vai ser ainda tem um grupo extra, que é a questão da saúde mental. A gente está com nomes que se quiser chamar de burnout, de estresse, enfim. Na verdade, a gente tem um problema de saúde mental muito sério, que é uma doença silenciosa, muitas vezes, e que se tem uma dificuldade dentro dessa identificação. E junto com isso, que eu frisei, que é a palavra do engajamento, que eu acho que é a grande dificuldade de todo mundo. E essa dificuldade de engajamento, assim, eu costumo sempre dizer que a gente tem hoje a gente tem 4 gerações no mercado de trabalho. Daqui a pouco vão ter, sei lá, 8, 9, 10. Com percepções, com valores, com propósitos e com objetivos diferentes. E a gente comunica isso de uma forma só, todo. Como é que a gente espera ter reações diferentes comunicando de uma forma só por pessoas que recebem aquele tipo de informação e têm objetivos completamente diferentes? Então, é isso, a gente continua nesse desafio e é bom que a gente converse, troque, todos nós, cada vez mais ideias, para que a gente consiga buscar um caminho comum, ou buscar, pelo menos, que eu brinco que a gente está com um carro em alta velocidade em direção ao muro, que a gente tem que pisar no freio, fazer uma curva, destruir o muro, enfim, ou algo que o valha para a gente poder manter essa sustentabilidade. Obrigado mais uma vez aí pelas suas palavras. Bom, Heitor é um outro grande amigo. Heitor trabalha, acho que há 25 anos de trabalho já na Sul América, formado em administração, tem MBA na FGV e no INSPER, lidera toda a área comercial e de relacionamento com clientes da Sul América. Eu acho que desde os 12 anos que ele deve ter começado a trabalhar, né, com seguro, entrado como trainee, estagiário. Também um grande amigo, um grande conhecedor. Eu tenho o privilégio de poder trocar muita ideia com ele, trocar muita informação. Sai negócio também, mas eu acho que está claro que nossa filosofia é muito numa construção, né, uma construção de valor, uma construção de um legado e de uma forma que a gente torne o nosso mercado de saúde perene. Heitor, passo a bola para você, que você possa contar um pouco das experiências vividas aí durante esse período, o que se aprendeu, o que se fez, o que a gente precisa fazer para frente. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite e, enfim, a bola está contigo. Edu, primeiramente, obrigado pelo convite e Lior, prazer em conhecê-lo. Acho que a gente vai ter oportunidade depois do Edu também fazer aqui um almoço para a gente trocar mais ideia, que eu acho que a conversa aqui é muito boa. Eu acho que aqui o Lior já pegou vários pontos aqui também do que eu tinha anotado como prioridade para a nossa conversa aqui, tá? Aí, falando um pouquinho, até um pouco antes, né, da pandemia, né, só para a gente... Porque acho que essa crise a gente sabe que trará mudanças para todo o mercado, para a economia, para a sociedade, está impactando, né, o modo como vivemos, como agimos, como trabalhamos. Acho que todo mundo já percebeu isso, né?
empresas e profissionais do mercado segurador, né, teve um papel fundamental e ainda tem um papel extremamente relevante na sociedade, né, que foi oferecer segurança e proteção para a população. Eu acho que isso aumentou o valor percebido, tá? Eu peguei aqui os casos que o Lior comentou, né? O desafio da Signa é muito maior do que o da Sul América. A gente aqui também tem os nossos desafios regionais, né? A gente tem uma abrangência grande no Brasil. Imagina vocês que tem uma população muito mais espalhada. Aqui eu acho que essa, né, o que a pandemia trouxe, né, de desafio que foi gigante para as operadoras administrar aqui com seus clientes e parceiros comerciais esse boom, né, que deu de utilização, hospitais sobrecarregados, saúde pública também agonizando, né? Eu acho que quantas e quantas remoções salvaram vidas, né? Que é algo que a gente vivia aqui. Eu vivi isso intensamente aqui com o meu time de relacionamento, transferindo pessoas de Manaus para Brasília, de Brasília para São Paulo, e quantas vidas acho que foram salvas, né? Então, momentos como o que estamos vivendo acaba despertando, né, ou reforçando a percepção das pessoas sobre a importância de proteger aquilo que realmente é importante para eles, tá? Eu acho que aqui, só falar e lembrar que a nossa realidade aqui, Lior, eu acho que você conhece bem isso também, você viveu bastante aqui, o Edu também, mas a gente não pode esquecer que a gente tem aqui alguns desafios, como judicialização, como envelhecimento da população, que cada vez mais coloca pressão aqui, que a gente vive num modelo de mutualismo, então, cada vez mais os jovens deixam de aderir, porque a gente tem uma compensação financeira olhando para a nossa realidade. A retração de beneficiários que a gente passou aqui no nosso setor, tá? Que nos últimos 3 anos, o total de beneficiários de planos médicos e hospitalares recuou quase 3 milhões de beneficiários. E aí aqui eu trago uma boa notícia, tá? Que hoje teve uma divulgação da agência dos dados de setembro, tá? E em um ano a gente cresceu mais de 1,5 milhões de beneficiários, então crescemos 3,3% em relação a setembro de 20, tá? E aqui agora a gente bateu o recorde de números de registro, né? Desde 2016, o setor tinha marcado, né, 48 milhões de beneficiários, agora a gente marcou 48,566, ou seja, a gente registrou aqui o nosso número maior de beneficiários do nosso momento, vindo de uma retração grande. Isso, obviamente, já é sinais de uma retomada da economia, tá? O crescimento ele não foi em planos individuais ou coletivos, ele foi em planos vinculados a empresas, né? Ou a gente chama de coletivo, né? Empresarial, né? E eu acho que isso é já vê uma retomada, uma aceleração da economia, fruto do que a gente já vê a vacinação aqui bem forte no Brasil, a população aqui tem essa cultura, graças a Deus. Acho que o mundo está voltando ao normal aqui, enquanto a gente vê em outras regiões, como na Europa, por exemplo, a gente já vê um risco de uma nova um novo pico, né, de infecção, né? Aqui eu acho que, voltando para os temas, né, a incorporação de tecnologia continua pressionando o custo também, nunca é substitutiva, a gente sempre adiciona aquela velha história, né? Tem o raio-x, mas tem a tomografia, tem a ressonância, um substitui o outro, e isso traz uma pressão de custo. Sempre a nossa inflação, ela sempre vai ser maior que a inflação geral da economia. Acho que isso é uma coisa também que a gente tem que chamar atenção. Fraudes e desperdícios, eu acho que isso é uma coisa muito presente aqui na nossa realidade, né? A gente tem aqui desde tratamentos excessivos, desnecessários, quanto a própria baixa qualidade no atendimento, comercialização inadequada de materiais e medicamentos, sonegação. A gente tem várias coisas, o bom e velho fracionamento de recibo, que tem muita gente que não sabe que é uma fraude isso, né? O quanto que isso coloca de pressão no setor também, cerca de 20% dos gastos hoje na assistência da saúde suplementar vem de fraudes ou desperdícios, tá?
acho que um ponto que o Lior tocou, que é o modelo de remuneração, né? Hoje, ainda o que é mais frequente aqui e é mais predominante, né, ainda é o fee for service, que ele ainda recompensa erro, ele ainda traz complicações, resultados ruins para o modelo, né? Aqui a gente cria uma demanda por serviço, quanto mais você faz, mais você ganha, né? E a gente está, talvez aqui sim, falo pela Sul América e vejo que o mercado também está se movimentando, implementando cada vez mais modelos de remuneração diferenciada. O mercado tem trabalhado bastante, as redes hospitalares aqui têm começado a entender a necessidade de mudança de modelo, porque, de fato, o consumidor está pressionando a gente para trazer modelos mais sustentáveis, né? Então, aqui eu acho que uma questão também relacionada à remuneração e a prestadores, acho que o mercado precisa evoluir mais para transparência de custos, né? Acho que essa ausência de transparência de preço pode ser uma forma também do beneficiário escolher profissionais, prestadores mais eficientes, né? Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente colocar, né? E aí, Lior, eu acho que falando um pouquinho, né? Você tocou num ponto de engajamento, né? Eu acho que o engajamento do beneficiário é fundamental para a gente realmente conseguir, principalmente quando a gente fala de atenção primária, atenção secundária, de mudança de modelo, mudança de cultura, mas eu acho que eu chamo atenção também para o estipulante. Acho que o engajamento do estipulante, hoje, é algo que pouca gente dá foco, tá? O estipulante participa pouco das discussões, tem muito baixo interesse na transformação do mercado, né? Então, acho que eles poderiam ser mais ativos nessas discussões, ter mais... pedir mais, né, informação para as operadoras, ser mais protagonista, de fato, né? Trabalhar mais como controle de sinistro, independente de modelo de contratação, porque no final o custo sempre vai ser voltado para o estipulante, independente de modelo. Atuar como, aqui no Brasil, acho que são raras empresas, dá para contar numa mão as empresas que, de fato, encaram gestão de saúde como, de fato, gente grande, né? Então, gestão de saúde e bem-estar dos colaboradores, engajamento dos mesmos, né, no autocuidado, é parte fundamental dessa transformação do setor que a gente ainda não tem, que é muito importante, né, para as pessoas, né? Eu acho que o RH ele tem que encarar isso como as pessoas, como o que ele quer entregar para as pessoas, né, para os seus funcionários, né, pelos seus dependentes, pelos familiares, enfim. A gente vê cada vez mais, e aí acho que o Edu pode até me ajudar aqui, cada vez mais o RH perdendo força nesse modelo aqui que a gente tem. Áreas de compras, nada contra a área de compras, mas eles não são especialistas nesse segmento, então eles colocam uma pressão desnecessária, talvez, aqui, olhando para modelo de contratação, e acho que as próprias operadoras também a gente poderia trabalhar melhor toda essa parte de gestão de saúde. Eu acho que tem vários players aqui importantes para isso, né? Batendo num outro ponto que eu coloco como desafio aqui também, acho que tirando a questão de PIB, de emprego que cresce, a gente cresce o número de beneficiário, eu acho que tem uma mudança de hábito de consumo aqui, com aumento de tecnologia, e eu acho que isso, o setor, acho que a gente conseguiu utilizar de forma correta e precisa, né? A gente conseguiu virar rapidamente a chave para a telemedicina. Aqui, a Sul América, a gente já tinha um serviço, mesmo antes da regulação, que não era uma consulta médica, a gente chamava de triagem médica, né? Não tinha prescrição, não tinha toda a tecnologia que tem hoje. Ô, Lior, só para você entender, a gente já estava ali desafiando já o modelo, né? Com a telemedicina de uma forma bem tímida pela ausência de regulação, mas a gente já fazia algum tipo de triagem, dúvidas simples, dúvidas que o beneficiário ele poderia tirar ali, mas sem nenhum tipo de prescrição, então não era uma consulta médica. A gente tinha ali uma procura de 2.000 mês, mais ou menos, tá? Quando chegou a pandemia, a gente passou de 100.000 atendimentos mês, tá? Só para a gente ver, e a gente conseguiu subir rapidamente essa tecnologia, tá? A gente conseguiu virar essa chave rapidamente para
dar esse suporte, isso continua, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente percebe que mesmo com a retomada do eletivo, a população ela pegou gosto, né? E acho que a gente aqui tem que manter isso, né? Aqui uma outra coisa positiva que eu vejo também de pandemia, e aí, Lior, não sei como é que tem sido a realidade de vocês, mas o Brasil aqui, né, era um país, né, acho que resolvia tudo no pronto-socorro, tá? Até puericultura, por incrível que pareça, a gente tem histórico aqui das mães realizarem a consulta do pediatra num pronto-socorro pela praticidade, pela facilidade, mas de forma totalmente equivocada, né? Isso eu acho que a pandemia demonstrou para o brasileiro os riscos de você estar dentro de um pronto-socorro, né? De você estar expondo o seu filho numa situação ali com outras crianças, né? Com outros pacientes também com outro tipo de doença, né? Então, isso a gente percebe que desacelerou, então aqui é um saldo positivo que a gente vê que a pandemia trouxe para nós, né? Então, acho que aqui eu acho que a gente não pode deixar passar essa oportunidade, a gente tem que continuar com esse incentivo, né, de pronto-socorro, de fato, para atendimento de urgência e emergência. A gente tem que, como mercado, criar mecanismos, né, junto com os hospitais, de resolver essas situações. Aqui, a gente, para passar pela pandemia, falando um pouquinho aqui dos bastidores, né, nós criamos diversas formas, né, para tirar o nosso segurado do pronto-socorro, mesmo quando ele era necessário. A gente fez aqui, por exemplo, o Fast Track, que a gente já identificava o nosso segurado, ele não precisava ficar ali numa recepção de pronto-socorro, ele chegava no pronto-socorro que nós indicávamos, e ele já tinha um cadastro pronto, ele já ia direto para o atendimento e evitava ali um encontro ali, né, com outros segurados, evitando contaminação. Isso é algo que ficou. A gente já mantém isso aqui agora como uma entrega dentro dos nossos programas para os nossos segurados. E aí você tem várias outras coisas também. A tecnologia acho que ajudou bastante aqui a gente a trabalhar tudo isso, e os prestadores também entendendo novo momento, né, que nós vivemos, né, como entrega de medicamentos em domicílio. Isso já é algo que, graças a Deus, a gente já tem aqui já uma jornada construída, evitando também a ida de pacientes para o hospital. Coleta de exame domiciliar, a gente criou uma iniciativa aqui, LabIn, que também o segurado já chama o serviço do prestador e evita também uma ida desnecessária a um laboratório. Eu acho que isso tudo aqui sempre, né? Só para fechar aqui e vou devolver para vocês, isso tudo sempre mantendo aqui um olhar e o beneficiário sempre no centro desse cuidado, independente de onde será esse ponto de contato desse beneficiário, todos sempre vão estar conectados dentro da nossa iniciativa aqui de cuidado coordenado, que é a nossa iniciativa que já aborda uma atenção primária de uso, e o beneficiário no centro do cuidado, sempre olhando para o desfecho clínico, independente da situação que a gente está vivendo com o beneficiário. Maravilha, cara. O tema a gente fica aqui prestando atenção e aprendendo e não vê o tempo passar. A gente tem 5 minutos para acabar, mas eu acho que é isso que você falou, então. Acho que a gente tem diversos problemas e precisa, de fato, de uma conscientização maior, precisa de um engajamento maior. A gente tem problemas de judicialização, a gente tem problema administrativo de não substituição de procedimentos no rol e apenas novos procedimentos. A gente tem um envolvimento da área de compra junto com a área de RH, e isso, na verdade, é porque a gente tem todos os agentes acabam insatisfeitos. As empresas estão insatisfeitas, o sinistro das seguradoras está cada vez mais alto, as consultorias têm margens cada vez mais baixas. Então, a gente precisa ter um movimento de fato coordenado para a gente ter uma sustentabilidade do setor. Eu queria, assim, o assunto que a gente ia conversar, que eu queria puxar um pouco mais, não sei se vai dar tempo, mas vou deixar no ar e vou passar para vocês para fazerem aí as considerações finais. A gente tem um pouco menos de 4 minutos, que era a questão da atenção primária, né, do cuidado primário.
onde a gente consegue, dentro de uma área tão fragmentada, tentar evitar demais custos. E essa atenção primária, de uma forma, digamos, incipiente, não deixa de ser como a telemedicina tem atuado, né? Mas de uma forma mais profunda, ter de fato um médico da família, não só como campanhas de saúde pública, mas um médico da família também para o mercado privado, para o topo da cadeia, de uma forma que essa cultura comece a se sobrepor para todos os demais beneficiários e, como o Heitor muito bem colocou, né, um engajamento maior dos estipulantes, né? Mas eu acho que a gente não vai ter tempo muito para discutir. Eu queria, mais uma vez, agradecer a vocês pelo excelente bate-papo. Passa muito rápido, infelizmente. Lior, mais uma vez, cara, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pelos seus ensinamentos. Heitor, também você, no meio de férias, aí disponível para a gente poder mais uma vez trocar ideia. 1 minuto para cada um. Lior, você primeiro, Heitor depois. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. E a todos que nos assistiram, os contatos depois ficam disponíveis. Se vocês quiserem, a gente pode continuar. Muito obrigado, Lior. Obrigado, Eduardo. Eu queria ressaltar em 60 segundos os pontos positivos. Então, a gente está vendo aí, falando do Brasil especificamente, um movimento em que estão tendo produtos ao redor de uma equipe de saúde centralizados no médico de atenção primária. A gente não precisa de um endocrinologista para tratar diabetes, a gente não precisa de um cardiologista para tratar hipertensão arterial sistêmica comum, a gente não precisa de um endocrinologista para tratar obesidade. O Brasil está com 27% da população obesa, né? Um salto monstruoso em 20 anos, que era uma coisa ao redor de 11%. Esse médico, como chefe da equipe, esse médico centralizador, é o cara que faz os pings, é o cara que vai, manda a volta, manda a volta, manda a volta. E o paciente é dele, ele é o dono do paciente. Ele pede a consultoria para o especialista, que se especializou, ultra especializou, e aí ele precisa desse ping, o paciente volta, e ele faz o cuidado holístico do paciente. Tem aí muita coisa boa para se fazer com relação ao médico primário, mas é uma conversa para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Heitor, muito obrigado mais uma vez. Edu, obrigado pelo convite, foi ótimo, passa muito rápido mesmo. Quando você falou 5 minutos, eu falei, cara, impossível já. Mas eu acho que só para fechar aqui, né, um pouquinho do que o Lior colocou, nossa visão, né, que a atenção primária, ela preza pela saúde de forma integral, né? Cria conexão do paciente com a equipe médica, né, que acompanha o paciente durante toda a vida, né? Eu acho que essa é a mensagem que a gente defende aqui e é o que a gente tem construído dentro das nossas iniciativas aqui de cuidado coordenado, né? Ainda não é possível, até falando de custo, né, Edu, é uma coisa que a gente estava conversando outro dia, mas ainda não é possível medir de forma precisa, né? Mas a gente sabe que, de acordo com a própria Organização Mundial de Saúde, cuidados preventivos como esse são capazes de atender 80% das demandas do paciente, tá? Um pouco do que o Lior estava colocando aqui. E, além disso, segundo o Banco Mundial, dessa forma é possível reduzir 17% das internações, 29% dos serviços de urgência e emergência e 30% das hospitalizações. É o que a gente acredita, tá, Edu? Acho que essa é a mensagem final. Parabéns pelo evento aqui, pelos temas. Acho que esse é um tema que merecia talvez 3, 4 horas, né, Lior, para a gente discutir aqui, mas eu acho que foi adequado, acho que a gente conseguiu passar um pouquinho da nossa visão para todos, e abraço aí para todo mundo, galera. Muito obrigado, gente. Mais uma vez, um abração para todos. Obrigado.